Olá, eu sou a professora Marilene e hoje eu vou falar de um grande líder brasileiro que foi Dom Pedro II. Vou falar sobre esse grande governante que o Brasil teve e que os livros não falam muito bem dele ou deixam de falar. E eu quero falar especialmente para você, aluno de quinto ano, que os nossos livros didáticos eles não falam muito bem, né? Dessa figura, dessa pessoa que foi um símbolo assim muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, quem foi Dom Pedro II? O nome dele, gente, eu vou até ler aqui, que é enorme. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Borbon. Eu acho que até o final da pronúncia é assim mesmo. Gente, o nome dele era enorme, era desse jeito. O seu nome era assim porque, segundo as tradições portuguesas e reais, sempre o herdeiro do trono recebia vários nomes para homenagear, tanto seus avós, santos e até anjos. Acreditam nisso? Por isso que esse nome é tão enorme assim. Ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1825, no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ele era brasileiro, assim como você. Ele era filho de Dom Pedro I, aquele que declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro, como vocês já sabem. O seu pai, ele foi o primeiro imperador do Brasil, lembra, né? E a sua mãe era a Dona Maria Leopoldina. Dom Pedro, ele era o sétimo filho, mas seus irmãos mais velhos, Miguel e João Carlos, faleceram. A história de Dom Pedro II não é uma história assim muito bonita, assim. Foi uma história difícil. A sua mãe, ela faleceu quando ele tinha 1 ano de idade, um bebê, né? Logo depois, quando ele completou 5 anos de idade, o seu pai, Dom Pedro, que era o nosso primeiro imperador, que foi o primeiro reinado, ele voltou para Portugal para resolver alguns problemas, né, que ele tinha lá, e deixou Dom Pedro aqui no Brasil. Pensa, você é uma criança sem mãe e sem pai aqui, sozinha aqui. E ele foi nomeado com 5 anos de idade príncipe regente aqui. Isso mesmo, 5 anos de idade. Ele ficou no início sob a tutela de José Bonifácio de Andrade. Depois acabaram que tiraram essa tutela do José Bonifácio. Mas o pouco que José Bonifácio ficou com Dom Pedro II ensinou muitas coisas legais para ele. Ensinou ao Pedrinho, como ele era conhecido, né, Dom Pedro II, os valores para governar bem. José Bonifácio ensinou para ele como ser, já desde pequena, ser um homem, já preparando Dom Pedro II para ser um grande imperador. Ele foi educado para amar o conhecimento, gente, a pátria onde ele tinha nascido. Então, desde pequeno, já foi colocado isso na cabeça dele, que foi para o coração. Então, assim, ele foi educado realmente para liderar uma pátria que ele amava. Dom Pedro, como eu disse para vocês, Dom Pedro II, ele recebeu uma ótima educação, gente. Ele estudou tudo aquilo que aquele período poderia oferecer para ele. Colocaram ele para estudar artes, história, geografia, ciências naturais, letras, várias línguas. Tanto que ele falava muitas línguas e ele falava muito bem. Ele até traduziu textos em outros idiomas. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar textos traduzidos por ele. Ele falava muito bem alemão e vocês sabem que alemão é um idioma muito difícil. Ele falava alemão, italiano, espanhol, francês, falava latim, falava hebraico e outras línguas. E ele lia também em árabe. Ele era um cara, gente, muito inteligente mesmo. Ele não é qualquer pessoa que pega algo para governar sem saber ler e escrever, não. Ele foi preparado para ser um imperador assim com altas habilidades. Ele assumiu o trono mesmo em 1840, como vocês já sabem, com 14 anos de idade. Ele teve a sua maioridade antecipada para assumir esse cargo. Então, assim, por que precisava dele no trono? Para resolver alguns problemas que estavam acontecendo naquele período. Porque a presença de um imperador, querendo ou não, um imperador ativo ali,
gerava mais uma boa aceitação, né, no meio social, político, econômico. Então, assim, era algo que necessitava naquele momento. Por isso que foi antecipada a questão dele se tornar imperador com 14 anos de idade. Logo depois que ele se tornou imperador, gente, poucos anos depois, ele acabou se casando com a princesa Teresa Cristina. E com ela, ele teve 4 filhos. 2 meninos e 2 meninas. Mas, infelizmente, gente, os 2 meninos faleceram. Assim, faleceram muito cedo. E só restaram as 2 meninas, que eram a princesa Isabel e a princesa Leopoldina. Então, assim, como vocês sabem, o reinado, o trono, o sucessor é de preferência masculino. Mas, no caso, se não tivesse, poderia sim permitir que uma mulher recebesse o trono, tá? Durante o governo de D. Pedro II, houve um desenvolvimento, galera, econômico enorme. Se houve um desenvolvimento econômico, com certeza também houve um desenvolvimento social, porque um leva o outro. E ele realmente sabia administrar os bens. Gente, em quase 50 anos de reinado, quase, que não chegou a completar 50, ele melhorou muito o nosso país. Os nossos livros não deixam bem claro isso, os nossos livros didáticos. No seu reinado, tivemos as primeiras ferrovias. Vocês sabem o quanto as ferrovias são importantes. Nas aulas de geografia nós já falamos sobre isso. As linhas telegráficas, a iluminação a gás, o encanamento de esgoto, a indústria naval. Tudo isso no segundo reinado, no governo de D. Pedro II, ele trouxe para o nosso país, ele melhorou tudo isso. E tem mais, os lugares, as cidades foram renovadas com ruas mais largas, porque as ruas eram estreitas. Ele também nos ofereceu hospitais, prisões, pontes, túneis, tudo isso foi construído no seu governo aqui. Gente, o seu governo fez muita coisa mesmo. O Brasil cresceu muito no reinado de D. Pedro II. E eu não entendo por que os livros não abordam isso, não falam isso claramente para vocês. Principalmente para vocês, alunos do 5º ano, que começam a estudar a história, né? A história do Brasil. Deixa tudo muito vago, assim, não dá muito a entender quais foram as coisas que o reinado dele nos ofereceu como nação. E foi muita coisa mesmo. Eu acho que foi muita coisa, é a minha opinião, né? Minha humilde opinião. Então, um fato muito legal que os livros deixam meio assim, é a questão, D. Pedro I, seu pai, e D. Pedro II, eles eram contra a escravidão, crianças. Eles eram contra, eles não eram a favor da escravidão. Mas devido às circunstâncias políticas ali, econômicas, infelizmente, a escravidão teve que permanecer. Mas a escravidão, somente no reinado de D. Pedro II, que as causas abolicionistas foram conquistadas, claro, com o apoio de sua filha Princesa Isabel, que defendia a liberdade dos escravos. A família real, para vocês terem uma ideia, não tinha nenhum escravo trabalhando para eles. A família real não tinha. Todas as pessoas que trabalhavam ali eram assalariadas, recebiam, ninguém trabalhava de graça. Eles detestavam a escravidão, eles eram contra isso. Tanto que foi essa decisão de colocar um fim na escravidão que fez com que desse um golpe na monarquia, que derrubaram o governo de D. Pedro II, que vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou falar. No reinado de D. Pedro II, nós tivemos a lei do ventre livre, claro, não foi uma lei assim, mas foi um começo, né? Tivemos a lei do sexagenário, e por meio da sua filha, né, a princesa Isabel, como vocês sabem, finalmente ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, inclusive é a mesma data de aniversário da minha irmã, pondo fim à escravidão de vez. Mas claro, né, gente, pôs fim, lei, proibiu a escravidão, mas vocês acham que os grandes cafeicultores pararam de ter escravos? Não, né, até hoje a gente vê escravidão aí no Brasil, né, em pleno século XXI, nós temos escravos, pessoas que trabalham de forma desumana, isso é escravidão de todo jeito, né, mas assim,
teve uma lei proibindo, pelo menos teve, né? Foi quando eles assinaram, quando a princesa Isabel assinou essa lei proibindo a escravidão, gente, foi uma festa enorme. Assim, a sociedade vibrou de alegria. Claro que, infelizmente, os grandes cafeicultores, fazendeiros, odiaram a notícia, né? Eles estavam perdendo mão de obra ali de graça. Mesmo que eles fossem continuar tendo escravos ali de forma ilegal, mas era perigoso, né? Pois a mão de obra escrava estava sendo destruída por meio de uma lei. E isso vou falar direitinho no próximo vídeo, que vai ser a questão da proclamação da República. Então, gente, esse vídeo só foi um resuminho da vida de Dom Pedro II. Gente, tem muita coisa. Isso aqui não é nada. Isso aqui é só um resuminho para vocês terem ideia quem foi Dom Pedro II, porque os nossos livros não abordam muito bem quem foi ele. Fala dele, mas não fala muito bem. Então, assim, é só um resumo, tem muita coisa. Se vocês quiserem pesquisar aí, vocês vão encontrar muitas coisas mesmo. Então, até a próxima aula que eu vou dar continuidade sobre essa história, que vai ficar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até mais, tchau!